Meus queridos alunos, voltamos depois de um tempinho para nos reorganizar. Eu consegui um espacinho aqui na minha casa, olha. Consegui um tecido colorido, uma lousa pequena, mas acredito que seja o suficiente para nos comunicarmos, ok? É tempo de ficar em casa, guardadinho, esperando tudo isso passar. Mas enquanto esperamos, nós vamos sim continuar desenvolvendo as aprendizagens, não é verdade? Os novos conteúdos que nós estávamos aprendendo em sala de aula. Eu acredito que vocês consigam fazer um excelente trabalho, mesmo estando longe da tia Ellen, tá bom? Qualquer dúvida que tiverem durante a apresentação dos vídeos, você para um pouquinho, volta e veja o que perdeu, tá bom? Então prepara também um espaço na sua casa, sente em frente a uma mesa, não fique deitado no sofá, no quarto junto com o irmão, porque essas coisas distraem, não é verdade? Então arrume também o seu cantinho de estudos, porque aí você consegue rapidamente entender o que a tia Ellen está propondo, fazer um bom trabalho e continuar o seu dia, tá bom? As correções serão como fazíamos anteriormente. Fotografa a sua atividade, me manda via WhatsApp. Assim que a tia Ellen revisar, a tia já diz se você fez tudo direitinho ou se nós precisamos rever algo, tá bom? Estou com muita saudade, mas feliz da vida de saber que agora nós vamos nos ver de novo, tá bom? Todos os dias teremos o nosso encontro pelas manhãs. Sempre que precisarem de mim, estou à disposição, só me chamar no privado, ok? Hoje nós vamos começar com matemática. De todas as matérias que nós estudamos no bimestre passado, nós ficamos sem concluir o último módulo de matemática. Então nós vamos partir dali, tá bom? Página 100 da primeira apostila. Lá está falando um pouquinho de como funciona uma conta, uma soma e mais para frente nós vamos ver uma subtração, uma divisão e aí vai. Mas ele traz alguns termos que nós usamos pouco anteriormente. Ele diz assim, ó, tem um menininho aí que é uma gracinha e ele fala assim, ó, na adição, 4 mais 3, o 4 e o 3 são chamados parcelas. Então ele está mostrando que em uma adição onde eu vou juntar algumas partes, essas partes são chamadas parcelas. E o total, quando eu junto as partes, vai ser chamado de total ou soma. E aí ele mostra uma coisa bem bacana, que é uma atividade gostosa de fazer. Eu vou usar o que eu consegui aqui em casa para desenvolver isso para vocês. Eu tenho aqui uma dezena. Você lembra o que é uma dezena? Uma dezena é um conjunto com 10 unidades. Eu tenho aqui então 10 unidades de prendedores, ok? Eu vou separar, ó, sem olhar, a minha dezena em duas parcelas, duas partes, dois montinhos. Ficaram duas parcelas de quanto? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma parcela é o número 6. 1, 2, 3, 4. Outra parcela é o número 4. 6 mais 4, 10. Posso separar de outra forma, tia Ellen? Decompor de outra forma? Claro que sim. Olha lá. 1, 2. Essa parcela é o número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa parcela é o 8. 2 mais 8 também é 10. Dá para separar diferente? Dá. 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 1, 10. Então, sempre aqui nesse conjunto que eu tenho, de qualquer maneira que eu separar em duas ou mais parcelas, vai dar, o meu total será 10. E aí, ele apresenta esse quadro. Vejam só o quadro. Tá vendo aqui? Cada linha dessa tem 11 cubinhos, 11 quadradinhos. Então, todas as linhas terão o mesmo resultado, o mesmo total, a mesma soma, que será 11. Mas aí,
você vai fazer como ele começou e vai desenvolver outras somas. Ele começou pintando 10 quadradinhos de laranja e deixou um branco. Então, 10 mais 1 deu 11. E aqui, como você pode pintar? Eu sugiro que só deixe de pintar mais um quadradinho. Então, aqui, ó, eu vou pintar 9 quadradinhos de uma cor e 2 de outra. 9 mais 2 também 11. Nós continuaremos ali, então, desenvolvendo diversas somas que darão 11, ou diversas adições que terão a soma 11, ok? Essa é muito tranquila de fazer. Na página 101, ele pede a mesma coisa, só que são outros valores. Veja só, ele não pintou nenhum dos cubinhos, nenhum dos quadradinhos. E aí ele pede para você fazer, olha, tem 3 linhas, 1, 2, 3. Ele pede para você fazer 3 diferentes formas de somar o 12 ou de decompor o 12. Eu aqui tinha 10, né? Vou colocar mais 2 para vocês, para a gente fazer uma simulação. Então, agora eu tenho 12 prendedores. Como é que eu posso decompor o 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou pintar 6 quadradinhos da primeira linha de uma cor e os 6 restantes de outra cor. Como vai ser minha soma? 6 mais 6. Eu posso, tia, fazer de outra forma? Posso. Como seria? Pintar 10 quadradinhos de uma cor e 2 de outra. 10 mais 2 também vai dar 12. Fazendo essa atividade, eu vou fazer a minha pintura e montar a minha conta aqui na frente, tá bom? Cada linha vai ser uma nova conta, todas elas terão resultado 12. Mas aí, além dessas 3 que é para serem pintadas, ele pede para nós fazermos mais 2 aqui embaixo, só a continha. Então, eu tenho que fazer mais 2 contas novas com o resultado ou a soma 12, que eu não pintei lá em cima. Tenho que pensar em uma outra forma. Tia, como eu vou fazer isso? Pegue os lápis aí do seu estojo, pega 12 lápis, separa assim sem olhar. E aí você só pinta de acordo com a separação que você fez. Tenho certeza que você vai conseguir. Então, a letra A são 12, a letra B, 13 quadradinhos. Na página 102, é a mesma coisa. A diferença é que não tem quadradinho para pintar. Vocês vão fazer 4 maneiras diferentes de decompor o 14 e o 15, tá certo? 4 maneiras para decompor o 14, 4 maneiras para decompor o 15. Exercício 4. Componha os números completando a parcela que falta. Então, vejam só. Decompor é quando eu separo, quando eu desmancho. Compor é quando eu junto. Decompor, separo. Compor, junto. Então, se eu tenho uma parcela, que é uma parte da minha conta, um montinho, e o resultado, eu só preciso descobrir quanto falta para eu chegar dessa parcela no resultado. Vamos ver na prática, então, como será o exercício 4. Eu preciso compor, preciso juntar. Eu tenho uma parcela e tenho o resultado. O que está faltando para eu chegar nesse resultado? Então, eu já tenho 6. Para chegar no 16, vamos contar juntos? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Usei 10 dedos. Então, 6 mais 10. 6 mais 10 vai dar 16. Assim, vocês vão desenvolver até o exercício F. Então, no exercício 4, nós tínhamos uma parcela e o resultado. No exercício 5, a proposta é outra. Eles dão a soma, só que a soma vem aqui na frente. E nós precisamos descobrir as duas parcelas. Então, aqui a soma é 6.
6 pode ser quanto mais quanto? Separa seus lápis do jeito que der. A tia vai colocar um número aqui menor que 6, ó, 3. 6 é igual a 3 mais o quê? 3, 4, 5, 6. 3 mais 3. Ou pode ser, vou escolher um número qualquer menor que 6. 6 é igual a 1 mais quanto? 1. 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei no 6, parei de contar. Quantos dedos usei? 5. 6 é igual a 1 mais 5. Fácil, né, turma? Façam um bom trabalho por aí. Após o exercício 5, eu fiz uma parada para a gente lembrar de uma coisa muito importante. O valor do algarismo no número. Lembra que isso aqui é o desenho de um algarismo. O desenho do número, né? Não é assim que nós dizemos? Cada desenho desse é um algarismo diferente. E quando eu junto os algarismos, eu tenho um número. Então aqui eu tenho o mesmo desenho em 3 casas diferentes. Na unidade, lembra do material dourado, aquele cubinho pequenininho? Vamos pensar juntos. O cubinho no material dourado, ele vale 1 unidade. Mas aí, quando eu junto 10 cubinhos, eu ganho uma barrinha. E essa barrinha vale 1 dezena. Quando eu junto 10 barrinhas, eu consigo uma placa. E a placa vale 1 centena. Então, na unidade, eu conto 1, 2, 3, 4. Na dezena, eu conto 10, 20, 30, 40. Na centena, eu conto 100, 200, 300, 400. Então, o 2 aqui na unidade, ele vale 2 unidades. Esse mesmo desenho na dezena, 2 dezenas, 2 barrinhas vão valer 20. 10 mais 10, 20. O mesmo desenho na centena, ele vai valer 2 placas, não é verdade? 2 centenas. 100, 200, 222. Por que a tia parou aqui para essa explicação? Porque agora nos exercícios 6, dos exercícios 6 até o 8, nós vamos ter números maiores que 10. Então, a dezena é um conjunto cheio. E esse conjunto cheio é uma barrinha com 10. Porque nós trabalhamos sempre com o sistema de numeração decimal. Aquele que é contado de 10 em 10. Nós sempre vamos para calcular, fazer grupos, agrupamentos com 10, um conjunto cheio, uma dezena exata. Sendo assim, eu posso também separar os números em dezenas exatas e unidades. Aí eu tenho que lembrar de novo do material dourado. Eu junto tudo que for dezena aqui e depois separo o que resta, as unidades, entendeu? Então, vamos dizer que ali no exercício 6, que pede 2 parcelas para que dê 20. Eu posso, por exemplo, colocar 2 dezenas exatas. 10 mais 10, 20. Mas eu posso também colocar 20, que são as 2 dezenas, mais 0. 0 também é um algarismo que representa o vazio, nada, tá certo? Agora, se eu colocasse 22, olha aqui o que acontece, turma. 20, o algarismo 2 está aqui na casa da dezena. Lembra que dezena nós contamos de 10 em 10. 22, o nome muda, mas o algarismo é o mesmo, tá bom? Então, aqui 2 dezenas, 20 mais 2 unidades, 22. Certo até aí, turma? Então, o exercício 7 é um misto das 2 atividades que nós fizemos. Sempre nós teremos uma parcela e o resultado, ou o espaço para preencher 2 parcelas e só o resultado. Exercício 8, nós vamos decompor
em dezenas exatas os números que estão ali. Então, se eu tenho 16, acho melhor apagar a lousa. Aguarda um momentinho. Então, crianças, olha aqui. Coloquei 2 exemplos do exercício 8 na lousa. O exercício 8 está pedindo para que vocês separem dezenas de unidades. Então, aqui não dá para pegar o lápis e separar assim, sem olhar como a tia tinha explicado, tá bom? Vocês têm que separar quantas dezenas mais quantas unidades. Como a tia vai fazer? Olha aqui. Eu coloquei aqui em cima, turma, o nome das casas, né? O lugar onde cada algarismo está. Então, eu tenho a casa da dezena e a casa da unidade. Quantas dezenas eu tenho aqui no 16? Eu tenho uma dezena. Uma dezena vale 10. E quantas unidades me restaram? Opa, aqui, 6 unidades. 16 é igual a 10 mais 6. Outro exemplo aqui, no 38. Quantas dezenas eu tenho no 38? Eu tenho 3 dezenas. 3 dezenas vale 10, 20, 30. 30 mais quantas unidades? Aqui quantas unidades? Mais 8. Ok, turma? Esse é o nosso trabalho de matemática por hoje. Daqui a pouco nos vemos no WhatsApp. Agora vamos falar das escolas em tempos e lugares diferentes. História e Geografia hoje já será na apostila nova, a apostila do segundo bimestre, página 115. Lá nós encontramos 4 fotografias de sala de aula e cada uma delas tem uma característica diferente. Essa aqui hoje é a nossa sala de aula, mas vocês estão adaptados aí na casa de vocês, cada um à sua maneira, não é? Bacana, mais uma vez eu tinha falar, a escola do tempo atual é a escola virtual. Então aproveitem esse tempo para se arrumar, trocar de roupa, para valer a pena, para despertar, né? Para o corpo não achar que ainda estamos de férias, tá bom? Às vezes vocês vão ouvir um barulhinho de vento, um barulho de folha virando aqui a tia Ellen, porque eu estou no quintal de casa, né? E graças a Deus tem uma brisa maravilhosa aqui. Na página 116, nós vamos falar das escolas no Brasil, só que são escolas bem antigas. Aqui nós temos 2 fotos, uma tirada em 1910 e outra em 1900. São escolas centenárias, escolas com mais de 100 anos. E falam um pouquinho da história dessas escolas, ou da história da escola no Brasil como um todo. Antigamente vocês sabiam que só ia para a escola quem tinha muito dinheiro, quem era rico, abastado, porque as crianças aprendiam em casa. Elas aprendiam, ou as meninas aprendiam a cuidar da casa, e os meninos, quando tinham uma mãe um pouquinho instruída, aprendiam alguma coisa. Senão, eles iam aprender a profissão do papai em casa, certo? E aí os filhos dos grandes proprietários de terra, dos fazendeiros, que tinham bastante animais ou plantações e ganhavam bastante dinheiro, dos donos de fábricas, esses iam para a escola. E quando as famílias eram bem ricas, eles mandavam, e moravam no interior, eles mandavam estudar na capital, porque lá tinham as melhores escolas. Só que naquela época tinha uma diferença. Eles separavam a educação dos meninos e das meninas, ou em turmas, em salas diferentes, ou em escolas diferentes. Às vezes a escola era toda só para meninas ou toda só para meninos. As meninas e os meninos, quando eles estudavam na mesma escola, eles eram separados, os meninos numa turma, as meninas em outra. E aí, por que separaram? Porque eles entendiam que a menina precisava aprender a cuidar da casa. Então, a menina tinha aula de corte e costura, tinha aula de cozinha, então elas aprendiam a cozinhar, bordar, costurar, de bons modos, como sentar à mesa, como falar.
Antes de mais nada, a menina tinha que ser uma belíssima dona de casa. Ela tinha que se apresentar como uma mulher para ser uma boa esposa, uma boa mãe. Já os meninos na escola, eles aprendiam matemática, aprendiam uma outra língua, eles aprendiam a fazer negócios, porque os pais esperavam que eles fossem herdar as fazendas, as fábricas, esse tipo de coisa. Então, na página 116, vocês vão observar uma sala de aula só de meninos e uma só de meninas, na mesma escola, Escola Caetano de Campos, em São Paulo. Só que a turma dos meninos foi fotografada em 1910 e a turma das meninas foi fotografada em 1900. A escola naquela época tinha muitas regras. Nós temos regras, não é verdade? Porém, aquelas regras eram muito rígidas. O que quer dizer rígidas? São bem firmes. Não podia dar uma enroladinha, dar um jeitinho, não. E eles tinham um sistema de sino, sinetinha, sininho, igual o Papai Noel faz assim. O sino avisava hora de começar a aula, hora de terminar, hora de ir para o intervalo, e os professores acompanhavam os alunos no intervalo, orientando nas brincadeiras, hora de concluir o intervalo. E eles tinham que batia o sino, fila, entra para a sala de aula, batia o sino, fila para sair da sala de aula, nada de correria, viu? Isso pode nos ensinar muito, não é verdade? Mas tem uma coisa, eles tinham todas essas regras porque eles entendiam que a criança só aprendia dentro da sala de aula. Se fosse agora, nós estaríamos enrolados, não é? Já que a nossa sala de aula, de alguns é o quarto, de outros é a sala, de outros a cozinha, da tia Ellen é o quintal, olha só. Eles entendiam que era só assim, só aprendia com o professor, com a professora. Hoje nós entendemos que a criança pode aprender em qualquer lugar e com qualquer pessoa. A criança que está cavando terra no quintal pode aprender ali, pode observar a minhoca levando ar para debaixo da terra quando ela faz os buraquinhos. A criança que está brincando com um amigo, de observar, pode imitar um jeito de falar, um jeito de brincar. Em todo tempo nós aprendemos. Então não é necessário ter somente a sala de aula. Em qualquer lugar, quando a tia sai com vocês para fazer uma pesquisa ou diz que vai ter que brincar com determinada brincadeira, fazer determinado gesto, é com o objetivo também de aprender algo novo, certo? Então, a sineta era um símbolo de rigidez, de regra, tá bom? Hoje nós temos uma coisa diferente nas nossas escolas. Não é mais a sineta, aquele sininho de bater assim, não. É o sinal, né? Que é um sinal maior, que é um sinal que fica já programado para fazer aquele barulho anunciando o início e o término de cada aula, né? Olha que interessante. Aí na página 117, as crianças faziam educação física dentro da sala de aula. Eles estão fazendo polichinelo aí, ó, dentro da sala de aula, porque lembra que a tia falou que eles achavam que só aprendiam em sala de aula. As meninas brincando numa gangorra de madeira. Hoje nós temos outras maneiras de fabricar, de confeccionar a gangorra, mas nós encontramos ainda gangorra de madeira por aí. Esse brinquedo, por exemplo, já não é encontrado no nosso prédio, que vocês já cresceram um pouquinho e as brincadeiras ali são diferentes, não é mesmo? Uma outra diferença da nossa época agora é que lá as famílias decidiam quem iria para a escola, não é? Agora nós temos direito à educação, garantido por lei. Então, além do direito, nós somos cobrados a ir para a escola. Quando uma criança não comparece à escola, os pais são notificados. Os órgãos competentes vão atrás de saber por que essa criança não está indo à escola, porque além do direito, ela tem o dever de estar na escola aprendendo para ter as mesmas oportunidades que os outros. Vamos realizar as atividades da página 118.
A página 118 pede para completarmos as frases. Para completarmos as frases, vocês vão pensar no que a tia Ellen contou, no que a tia Ellen falou sobre a história das escolas de 100 anos, de mais de 100 anos atrás, e vão completar, tá certo? Mais tarde a tia vem com as respostas. No exercício 2, nós temos a foto do mesmo prédio tirado em momentos, em épocas diferentes. Uma foi tirada em 1958 e outra tirada o ano passado, em 2019, da escola Carlos Gomes. Eu gostaria que vocês observassem essa escola, as mudanças que ocorreram nessas duas fotos para responder a página 119. O que essas duas imagens têm em comum? O que tem em comum? Comum é o que é igual. Pensa um pouquinho para me responder. Em seguida, quanto tempo se passou entre as imagens? Mais de 50 anos ou menos de 50 anos? Tenta fazer as contas aí. Agora faça um X nas frases corretas. O prédio da escola Carlos Gomes mudou muito ou mudou pouco? O prédio ainda é frequentado por alunos e professores? Ou não é frequentado por ninguém? As construções próximas à escola são quase as mesmas nas duas imagens ou são bem diferentes nas duas imagens? E no exercício 3 e 4, o 3 era só para nós conversarmos ao vivo, pena que não tem, né? Que era para saber se tinha mais escolas na nossa região, na nossa cidade. E a resposta é claro que sim. Vocês conhecem outras escolas até próximas à nossa, não é verdade? Agora, na número 4, ele pede para que você escreva o nome de alguns colegas que estudam em escolas diferentes da sua. Essa resposta é pessoal e a tia só vai conferir mais tarde. E para encerrar a história e geografia de hoje, vocês vão fazer a tarefinha da página 128. Por que tarefinha? Porque é uma entrevista com alguém mais velho. Tenta encontrar uma pessoa bem mais velha que você para as respostas serem mais interessantes. Ali pergunta o nome e a idade do entrevistado e o nome da escola que frequentou, o que mais gostava de aprender, os objetos que utilizava na escola, se eram iguais aos nossos, se tem algum que nós não usamos mais e o que gostava de fazer nos intervalos, do que gostava de brincar. Esse vai ser o final das atividades de hoje. Aguardo vocês daqui a um pouquinho no WhatsApp. Beijo!